Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aí depois que coisa aí sai. Pai do Senhor, Bia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Peço aos irmãos que forem entrando que nos informem como é que está o áudio aí, o vídeo, tá, irmãos? Para que nós possamos fazer os devidos ajustes, né? Então, vamos iniciar daqui a pouquinho, tá? Esperando os irmãos chegar. Aproveite para compartilhar, tá? Avisar os irmãos e as irmãs que já estamos, né, online para mais um estudo da palavra do Senhor nessa noite. Um tema muito importante hoje, interessante. Iremos falar sobre: será que a igreja passará pela grande tribulação? Um assunto de cunho escatológico muito importante hoje, está na nossa atualidade, tá? Falar sobre esse assunto. Glória a Deus. Esperamos os irmãos entrarem. Assim que os irmãos entrarem, nós vamos orar. Logo após a oração, nós iremos, tá, meditar um pouco na palavra do Senhor. Então, na expectativa dos irmãos, glória a Deus. Como é que está aí mais vez? Glória a Deus. Vai compartilhando, irmãos, tá? Glória a Jesus. Tá boa a iluminação, Bia? Graças a Deus. Esperando os irmãos chegarem. Enquanto os irmãos não chegam, nós vamos aqui, tá, fazendo os ajustes finais. Graças a Deus. Já vai avisando para os irmãos, tá, compartilhando. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando os nossos irmãos chegarem aí para nós orarmos, né? Iniciar a nossa live. Em nome de Jesus. O áudio tá bom, Bia? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Esperando os irmãos chegarem, tá? Aleluia, para nós iniciarmos a nossa live com o estudo da palavra do Senhor. Estaremos falando hoje sobre a grande tribulação,
Será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Enquanto os irmãos estão chegando, eu peço que os irmãos que forem chegando, tá, compartilhe, tá, nossa live com seus amigos, com seus grupos. Quando tiver uma boa quantidade de irmãos, estaremos orando, iremos orar, tá, e iniciar o nosso estudo. Depois do estudo da mensagem da palavra, eu vou abrir a oportunidade para os irmãos que quiserem fazer perguntas dentro do assunto, tá, irmãos? Dentro do assunto, ok? Deus abençoe a dona Solange. Deus continue guardando, abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, tá? Manda um abraço aí ao meu pai, Neusmar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vai compartilhando, irmãos. Eu vou esperar dar mais uns 5 minutos, né? Enquanto os irmãos estão chegando, para nós iniciarmos, iremos orar, tá? Iremos falar sobre um assunto interessante, de cunho escatológico. Iremos falar sobre o arrebatamento da igreja, se a igreja passará pela grande tribulação ou não. Ok? Iremos explicar algumas minúcias no tocante a esse assunto. Seria muito importante que você não saísse da live, tá? Estou esperando os irmãos chegarem para nós iniciarmos, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Enquanto isso, eu vou tomando meu cafezinho aqui, tá? Glória a Jesus. Compartilha essa live. Acorda os irmãos que estão dormindo, tá? Porque aqui já estamos ao vivo. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Como será esse evento, né, tão esperado, né, com relação à vinda de Jesus? Qual deve ser a nossa expectativa no tocante, né, à manifestação da vinda do Senhor? Como devemos nos comportar, nos proceder? Tudo isso iremos tentar, ok? De forma clara, de forma simples, concisa, né? Explicar aos irmãos algumas coisas no tocante ao assunto escatologia. Muito especificamente, no assunto que queremos falar hoje, se a igreja passará pela tribulação ou não. Então esse é um assunto muito importante, que deve cada vez mais estar sendo revisado, né, entre os irmãos e a igreja. Então eu peço para você compartilhar essa live, tá, irmão? Vou dar mais só 2 minutos para os irmãos chegando, para nós iniciarmos nosso estudo sobre escatologia bíblica, tá? Se a igreja passará pela tribulação ou não. É um assunto muito importante e peço que você compartilhe essa live com seus irmãos, tá? O assunto é muito interessante. Irei explicar apenas em 2 livros da Bíblia, que tá em 1ª e 2ª Tessalonicenses, provando pela Escritura Sagrada, ok? Que a igreja não passará pela tribulação. O porquê, tá? Qual é a minha visão escatológica no tocante a esse assunto, tá? Então é um assunto muito importante. Peço que os irmãos já vá compartilhando, acordando os irmãos que estão dormindo. Logo após estaremos orando e iniciando o nosso estudo, tá bom, irmãos? Eu peço que você tenha sobre as suas mãos uma Bíblia Sagrada, tá? E já abra comigo em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, ok? Você vai abrir a sua Bíblia na sua casa, onde você estiver, em 2ª Tessalonicenses, capítulo de número 2. Mais uma vez eu peço, irmãos, que me digam como é que está o áudio, que eu não estou vendo, eu estou sem outro aparelho aqui, tá? Como é que está o vídeo, se está travando, se não está. Glória a Deus, tá? Então, compartilhe. Iremos falar sobre se a igreja passará pela tribulação, ok? Iremos estudar especificamente apenas
nas duas epístolas que Paulo escreveu, a primeira e segunda Tessalonicenses, que para mim as epístolas que explica melhor acerca do arrebatamento da igreja e da tribulação. Então, peço que você compartilhe com os irmãos. Iremos iniciar daqui a pouco, iremos orar. Logo após a oração, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Repito, peço que você ponha sobre as tuas mãos, se você puder, na Bíblia Sagrada, e abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que será o livro que iremos ler para embasarmos nosso assunto nessa noite. Quero saudar aqui com a paz do Senhor o irmão Sérgio. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Saudar com a paz do Senhor o evangelista Marcelo, que esteve conosco, né, domingo passado, que foi uma bênção, ok? Glória a Deus. Se o irmão Marcelo daqui a pouco quiser participar conosco, só dá um ok que eu vou adicionar ele aqui, tá? Depois que eu ministrar a palavra, o irmão Marcelo pode entrar se eu quiser, tá, meu irmão? Deixa eu dar um ok aí, amém? Para a gente bater um papo aí, responder algumas perguntas. Vou liberar alguns instantes para os irmãos fazer suas perguntas dentro do assunto pautado, que é a tribulação, se a igreja passará pela tribulação não, tá, irmão? Ou sobre o arrebatamento. Essa será, tá? Eu peço para os irmãos, melhor dizendo, façam pergunta baseado no tema de hoje, sobre o arrebatamento da igreja. Ok, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos estão chegando, eu vou tomando meu café, né? E você vai compartilhando em nome de Jesus Cristo. Teremos um estudo maravilhoso hoje sobre escatologia. Os irmãos estão chegando agora, tá? Compartilhe essa live, é de muita importância, tá? Você saber acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, se a igreja passará pela tribulação ou não, porque vivemos em uma época, em um período, né, irmãos, que há muitos no meio de nós que têm dúvidas com relação ao arrebatamento da igreja, né? Há muitas dúvidas nisso aí. Então, nós reservamos essa noite, essa oportunidade, para nós tentarmos, tá, dirimir, conforme Deus nos conceder a graça, tá, responder algumas perguntas dos irmãos e tirar algumas dúvidas com relação a esse assunto. Será que a igreja passará pela tribulação ou não passará pela tribulação? Amém? Glória a Deus. Quero saudar com a paz do Senhor o pastor André Araújo, meu amigo. Peço que o irmão André continue conosco. Glória a Deus. E compartilhe essa live, tá? Compartilhe essa live em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, para não ficar muito longo, né, a espera, já temos 17 minutos que estamos esperando, ok? Nós vamos orar e vamos iniciar o nosso estudo nessa noite. Repito, logo após o estudo, eu vou abrir a oportunidade para você tirar suas dúvidas, fazer sua pergunta, e iremos, na medida do possível, responder a sua pergunta dentro do assunto escatológico, tá? Acerca do arrebatamento da igreja, tá? Peço que os irmãos não façam perguntas fora, não é que nós não sabemos explicar, é porque para não ficar embaralhado. Ok, meus irmãos? Então as perguntas sejam feitas dentro da pauta, tá, da nossa live hoje, que é arrebatamento da igreja, se a igreja passará pela tribulação ou não. Amém? Vamos orar, irmãos. Peço que você ore comigo em nome do Senhor para iniciar essa live em nome de Jesus. Ore comigo. Peço que o pastor André permaneça conosco. Se o pastor André quiser uma parte, tá, fala para mim que eu adiciono o irmão, tá? A gente divide a tela. O irmão Marcelo também. Eu posso conversar com os irmãos aqui, tá? Individualmente. Os irmãos vão adicionando, eu vou adicionando. E depois o irmão sai e eu adiciono outra pessoa, tá bom? Os irmãos desejarem assim estar conosco participando. Dá um alô, um abraço, tá bom, irmãos? Vamos orar. Pai, eu te louvo uma vez mais. Te glorifico na beleza da tua santidade. Sou grato a ti, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar uma vez mais na tua presença, glorificando o teu nome, Pai. Te peço, meu Deus, me conduza na revelação da tua palavra, Pai. Que essa live, Senhor, seja, meu Deus, instrumento de bênção para as vidas que estão nos ouvindo agora, Pai. E que aqueles que ainda, meu Deus, estão duvidosos com relação a que vai
nos acompanhar ou não, Deus, tira essas dúvidas do coração dele, Pai, e repreende todo o empecilho do mal, Pai. Nos dirige, Espírito Santo, na revelação da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, abra comigo a sua Bíblia, como eu já tinha feito o pedido anteriormente, em 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 2, iremos ler a partir, tá? Ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Eu disse segunda, né? Mas é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, ok? Vamos ler o texto bíblico. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus. Nosso assunto hoje eu coloquei na chamada, né? A igreja passará pela tribulação? Será? Porque há muitas dúvidas com relação a isso, né? Existem algumas linhas de pensamento escatológico que se divergem em si com relação a este assunto. Há quem diga que a igreja passará pela tribulação, que é o caso do pós-tribulacionismo, ou o pós-tribulacionismo é uma linha escatológica, tá? Que diz que a igreja passará pela tribulação, ou seja, a igreja será arrebatada, ok? Depois dos 3 anos e meio da manifestação do anticristo. Então, inicia-se o período de tribulação, onde o anticristo será manifestado, segundo a visão pós-tribulacionista, e a igreja será arrebatada no final, iniciando os 3 anos e meio que se dará, que nós chamamos de a grande tribulação. Segundo os pós-tribulacionistas, diz que a igreja será arrebatada aí. Então, segundo eles, a igreja passará pela tribulação. Existe também os meso. O meso é uma linha também escatológica, uma visão escatológica, que também defende que a igreja passará pela tribulação, da mesma forma que o pós-tribulacionismo diz que a igreja será arrebatada depois dos 3 anos e meio da manifestação do anticristo, ok? Quando iniciar a ira de Deus sobre a humanidade, aí sim a igreja será arrebatada, ou seja, a igreja passará pela tribulação. A igreja vivenciará, verá, segundo essa linha teológica, escatológica, o anticristo, a sua manifestação, a sua ira, e perseguirá a igreja, segundo esta visões que é o pós-tribulacionismo, meso-tribulacionismo. Temos também a linha historicista, que é a teologia escatológica que fala sobre o arrebatamento parcial. O que é isso, arrebatamento parcial? Essa linha de raciocínio diz que a igreja será arrebatada, ok? Sem ver a manifestação do anticristo, porém, só serão arrebatados aqueles que merecerem, aqueles que fizeram jus ao chamado, aqueles que fizeram
obras boas, aqueles que se prepararam, que se santificaram. Então, resumindo, segundo os historicistas dessa área, né, tá, diz que a igreja será arrebatada, sim, sem ver a manifestação do anticristo, porém, nem toda a igreja será arrebatada, somente aqueles que merecerem. Isso choca um pouco, porque dá a entender que a salvação é pelas obras, que a igreja será arrebatada porque ela mereceu, e nós sabemos que isso não ocorre, não acontece. A nossa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Existe também a visão escatológica chamada pré-tribulacionista, que é a visão que eu acho mais coerente para discutir esse assunto com relação ao arrebatamento da igreja, se a igreja passará pela tribulação ou não. Por quê? Porque a visão pré-tribulacionista diz que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Antes da manifestação do anticristo, porque a igreja não passará pela tribulação. Quando o anticristo há de manifestar, a igreja será tirada no rapazo, que quer dizer arrebatamento. Para alguns irmãos que têm dúvida com relação a isso, como a igreja irá para o céu? Bom, será por meio do arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 17, que diz que nós seremos arrebatados. A palavra arrebatar ali é a palavra grega rapazo, que quer dizer ser tirado com violência, ser tomado com força, ser sequestrado. É algo eminente, é algo que não tem como nós planejarmos, se prepararmos. Então, na visão pré-tribulacionista, que é o que eu defendo, tá, irmãos? A igreja não passará pela tribulação, a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Tá, pastor, o senhor falou até aí agora, tudo bem. Mas que prova o senhor tem que a igreja não passará pela tribulação e não verá a manifestação do anticristo? Pois bem, eu não quero me dialogar, ser extenso na minha explicação, mas é importante entender, os irmãos, que precisamos compreender primeiro o significado de tribulação. Por que eu defendo e concordo com a linha escatológica pré-tribulacionista que a igreja não passará pela tribulação? Primeiro, precisamos compreender o que significa tribulação, ok? Existe pelo menos na Escritura Sagrada 2 tipos de tribulação. A primeira tribulação, tá, é por meio de uma perseguição. Tá? A primeira tribulação que nós vamos encontrar na Bíblia é proveniente, ou é causada por uma perseguição. Ok? Nós vamos explicar lá mais na frente o que é isso. Segunda, é que existe uma tribulação proveniente de uma ira. Ok? Então nós temos o significado de tribulação aqui para entendermos por que a igreja não vai passar pela tribulação. Precisamos compreender o que significa tribulação para depois falarmos se vamos passar ou não. E a Escritura Sagrada vai nos informar isso. Primeira tribulação, causada por uma perseguição. Segunda tribulação, causada por meio de uma ira, ou a manifestação de uma ira. Ok? Vamos primeiro para a tribulação proveniente de uma perseguição. Por exemplo, anota aí, irmãos. Tá? Evangelho de João, capítulo número 16, versículo de número 33. Jesus, ele faz uma observação interessante. Ele diz: eu vos tenho dito isso para que tenham paz em mim. No mundo passará, né? Vamos ler aqui junto. João capítulo número 16, versículo número 33, diz assim: temos dito isso para que em mim tenha paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra-chave aqui, eu quero explicar aos irmãos por que a igreja não vai passar pela tribulação. Repito para os irmãos que estão chegando agora, tá? Que existe a tribulação proveniente de uma perseguição e a tribulação proveniente de uma ira. Ok? A tribulação proveniente de uma perseguição, por exemplo, João 16:33, Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aqui, aflição, é a palavra grega tríplices. Tríplices, sim, com L, tá? Tríplices, que significa pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição, aperto. O que Jesus está dizendo aqui é que os seus discípulos, aqueles que seguiam a ele, iria passar por uma tribulação. Mas por quê? Por conta de uma perseguição. Que perseguição era essa? Perseguição religiosa. Perseguição por causa do nome de Jesus. Em Mateus capítulo número 24, Jesus disse: e muitos lhe perseguirão. Ali a palavra é tríplices. Terá tribulação, irão lhe atribular por causa do meu nome. A Bíblia está repleta de passagens, principalmente no Novo Testamento, lógico, que a igreja passaria por uma tribulação proveniente de uma perseguição. Igreja no contexto geral, aqueles que acreditam em Jesus. Não estou falando de igreja templos, imóveis, não. Estou falando de igreja, organismo, igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ok? Então, a primeira perseguição, tribulação, é proveniente de uma perseguição. Isso Jesus falou. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Mateus capítulo 24 está lá. João capítulo 15, Jesus disse que muitos iriam nos odiar por causa do seu nome. Então, por conta disso, iríamos passar por uma perseguição, que a palavra é a mesma para tribulação, é tríplices, que quer dizer tribulação, quer dizer perseguição. Isso, meus irmãos, explique-me, por que eu estou falando isso, irmãos? Vou explicar para vocês. Porque existe a visão, principalmente a visão pós-tribulacionista, diz que a igreja vai passar pela tribulação, porque não somos melhores do que os nossos irmãos da igreja primitiva, aqueles irmãos que sofreram, foram lançados no Coliseu, foram massacrados, decapitados, encerrados, que passaram pela perseguição. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto da perseguição da igreja, leia o livro A História dos Mártires. Esse livro aqui, História dos Mártires, ok? Que é muito importante para você entender o que a igreja passou por não negar o nome de Jesus. Então, desde o primeiro século, desde que a igreja surgiu, a igreja ela é perseguida, ela passa por tribulação, mas proveniente de uma perseguição. Que perseguição é essa? Perseguição religiosa, por causa do nome de Jesus. Repito, por que eu estou falando isso? Porque a visão pós-tribulacionista, meso-tribulacionista e outras quantas, diz que a igreja passará pela tribulação porque não somos melhores do que os nossos irmãos que passaram por um martírio. E porque eles sofreram, nós também vamos sofrer. Só que, repito, irmãos, a igreja sempre passou por tribulação, sempre passou por perseguição. Mas, repito, proveniente de uma perseguição religiosa por causa do nome de Jesus. A segunda tribulação que eu mencionei é a tribulação proveniente de uma ira.
É a tribulação proveniente de uma ira. É o que eu chamo de tribulação escatológica. Como assim? Essa a igreja pode passar. Perdão, essa igreja não pode passar. Repito, a segunda tribulação é a tribulação por meio de uma ira. É o que eu chamo de tribulação escatológica. Essa igreja não pode passar. Por quê? Porque se refere à ira de Deus sobre a humanidade sem Deus. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número... Abra comigo sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Também no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 9, Paulo continua e diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não passará pela tribulação proveniente da ira. É preciso saber separar essas coisas. A igreja sempre passou por tribulação e estamos passando hoje, como o pastor André diz aí. Só que essa tribulação é proveniente de uma perseguição religiosa. Por acreditarmos em Jesus, por professarmos a nossa fé ao nome de Jesus, por não negar ao nome de Jesus. Jesus disse que por conta disso passaríamos por perseguição. E a palavra ali, repito, a palavra grega é tríplicis, quer dizer tribulação. A igreja sempre passou, estamos passando hoje por tribulação, por perseguição. Mas a igreja não pode passar pela tribulação proveniente da ira de Deus. Porque a tribulação proveniente da ira de Deus não foi reservada para a igreja, sim para os ímpios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Paulo diz, e eu repito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Perceba que Paulo está dizendo que nós não vamos passar por ira, pela tribulação, coisa nenhuma. Por quê? Primeiro Paulo diz aqui, versículo 10, porque Cristo morreu por nós. Escuta isso. Para que quer vigiemos, quer durmamos, tá? Nós estivermos dispersos ou não, preocupados ou não, atentos ou não, vivamos juntamente com Ele. Você não entendeu ainda, talvez. Paulo está dizendo que, independente do que eu faço ou deixo de fazer, que o importante é crer que Jesus Cristo é o Senhor, é aceitar Ele como seu único Senhor e Salvador, porque Cristo guarda a nossa salvação. Cristo concede a nossa salvação, garante a nossa salvação. É o que o texto está dizendo. Cristo, Ele garante a nossa salvação. E Paulo diz aqui, eu vou repetir, Paulo diz que morreu por nós para que vigiemos, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aqui é muito interessante a passagem aqui, porque o texto diz que Cristo, independente do que nós fazemos ou não, Cristo garante a nossa salvação. E versículo 9, Deus não nos destinou para ira. Tudo bem, irmãos? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Quem está entendendo, diga amém.
Quero que os irmãos interajam conosco. Por isso que nós não cremos que a igreja passará pela tribulação. Porque para entender isso é preciso entender os dois tipos de tribulação. Tribulação por meio proveniente de uma perseguição e a tribulação vinda da ira, a ira de Deus. A tribulação por meio de perseguição nós estamos passando até hoje, a igreja passa, sempre passou. Quando Deus resolver derramar sua ira sobre a humanidade, sobre o mundo, a igreja não vai passar pela tribulação, porque a Bíblia diz, nós lemos agora, que Deus não nos destinou quem? A igreja. Vocês vão perceber que é importante os irmãos entender, melhor dizendo, que Paulo está escrevendo aqui aos Tessalonicenses, aos Tessalônicos, que a igreja, que eles não ficassem preocupados, porque havia uma preocupação naquele contexto ali, tá? Da igreja de Tessalônica, que muitos irmãos estavam morrendo, e como eles entendiam, e a mensagem era que Jesus ia voltar a qualquer momento, Jesus não tinha voltado, e muitos irmãos estavam morrendo, segundo eles, sem ser salvos. Porque começou a entrar entre os irmãos alguns argumentos falsos, dizendo que Cristo já tinha voltado, e Paulo consola o coração dos irmãos. 1 Tessalonicenses ainda, eu só preciso desses dois livros, irmão, 1 e 2 Tessalonicenses, para provar que a igreja não passará pela tribulação. Só preciso desses dois livros. Porque quem traz à luz a questão do arrebatamento da igreja é o apóstolo Paulo. Nós não temos de forma clara nos sinóticos, que é os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, acerca do arrebatamento da igreja. Não temos. Quem revela a vinda de Jesus é o apóstolo Paulo. E muito especificamente nessas duas cartas, que ele está ali, repito, ele está ali orientando os irmãos. O versículo número 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Alguns já estavam perdendo a esperança com relação à vinda de Jesus. E Paulo está orientando eles ali a ficarem calmos, porque não seria assim. Então, a epístola aos Tessalônicos é uma epístola escatológica, que fala da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. É aqui que nós temos, inclusive, não há outra passagem bíblica que fala sobre o arrebatamento da igreja de forma literária, do rapazo. É só aqui. Então Paulo está escrevendo aí para os irmãos ficarem calmos, porque ele consola e diz, versículo número 4, Paulo diz assim, do capítulo 5, 1 Tessalonicenses: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ele continua: porque Deus não nos destinou para a ira. Tá, pastor, se a igreja não vai passar pela tribulação, não vai passar. E o que devemos fazer? Devemos apenas ficar vigilantes. Por que isso? Escute bem. Porque o contexto que Paulo fala é que que a vinda de Jesus seria iminente. O que é iminente? É que a qualquer momento, Cristo voltará. E na época dele, os apóstolos pregavam como se Cristo ia voltar no tempo deles. Então é iminente a vinda de Jesus. O que é iminência? É algo que vai acontecer a qualquer momento. Eles sempre pregavam acerca de Cristo como que ele voltaria na época deles. E a qualquer momento Cristo vai voltar.
iria voltar. Nós temos vários textos bíblicos que podem nos mostrar que a vinda de Cristo é iminente. Não existe esse negócio de haver sinais, de haver para Cristo. Não. Não há sinais da vinda de Cristo para a igreja, não. Porque a vinda de Cristo para a igreja é por meio do arrebatamento. A vinda de Cristo, eu vou repetir, para a igreja é por meio do arrebatamento. E o que a igreja só deve fazer hoje é somente vigiar, porque a salvação está garantida. É o que o texto nos diz, é o que a Bíblia melhor nos diz. Então eles viviam, anota aí na sua cara se você quiser, tá? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 ao 9, Paulo fala da iminência, manda a igreja vigiar, esperar no Senhor. Filipenses 3, 20 e 21, Paulo prega aos filipenses como dizendo que se Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então perceba que as pregações de Paulo sempre foi na iminência da vinda de Jesus. A qualquer momento ele viria. Por quê? Porque há uma ideia aí de que o pré-tribulacionismo é novo, surgiu agora por John Nelson Darby, né? Darby, que é o teólogo que expande a teologia a escatologia da pré-tribulacionista. Eles defendem que alguns pós-tribulacionistas dizem que o pré-tribulacionismo está errado porque é uma teologia nova, mas não é, irmão. Quer dizer pré-tribulacionista, quer dizer que não passará pré-tribulação. Que precede a tribulação. Nós temos vários textos que provam isso, irmãos. Filipenses 3, versículo 20 ao 21. Filipenses capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses nós lemos, capítulo 1, versículo 9 ao 10. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 18. Tito 2, 13 e 14. Tiago capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Então, Hebreus 10, 37 diz: o que há de vir, virá. Todos esses textos bíblicos, eu poderia mencionar mais, mas o tempo não nos dá condições, provam que a igreja vivia por meio da iminência da vinda de Cristo. Que a qualquer momento a igreja viria. Então, o que a linhagem pós-tribulacionista diz, que a igreja passa lá pela tribulação, não é correta. Não se sustenta biblicamente. Não se sustenta biblicamente, porque para a vinda de Jesus, eu repito, para a igreja, não há sinais. Toda vez que você vê sobre os sinais da vinda de Cristo, é para os judeus e para os ímpios, as nações que não confessam a Cristo como Senhor. Quando ele fala da vinda dele com poder e glória, ali em Mateus capítulo 24, já se referindo à vinda dele para os judeus, para a humanidade pecadora. Para a igreja não há sinais. Vamos lá. Mateus capítulo número 24, versículo de número 1. Vamos correr aqui. Não quero me ater muito, tá, irmãos? Mas é importante vocês vão entender isso. Depois eu vou abrir a oportunidade para vocês vão fazer a pergunta, tá? Dentro desse assunto. Como a igreja deve esperar? Repito, vigiando. Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante, fala sobre a exortação e vigilância. Aqui fala sobre a volta de Jesus. O texto é bem claro, chega a informar que é iminente. Como assim? Porque o texto diz assim: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe o que? A vinda dele, o arrebatamento, porque ele está respondendo aqui 3 perguntas.
Qual é essa pergunta? Mateus capítulo 24, versículo de número 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Segundo, e que sinal haverá da tua vinda? Terceiro, ir do fim do mundo. Do versículo 1 ao versículo 14, ele está referindo à vinda dele está se referindo à destruição de Israel, que aconteceu no ano 70, quando o general Tito Vespasiano, ele entra a cidade de Jerusalém e destrói a cidade de Israel, e Israel passa 1800 anos sem existir, e retorna em 1947, né? 1948, perdão. Jesus está se referindo a isso. Do versículo 15 até o versículo número 25, ele está falando da grande tribulação. Da grande tribulação, que é depois da manifestação do anticristo. Do versículo 29 em diante, ele chega a falar, mais uma vez aqui, a destruição de Israel. E também dentro desse contexto, ele está se referindo ao período da grande tribulação. O versículo de número 29 diz assim: E logo depois das aflições desses dias, que dia? Daquela tribulação toda, da grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso é o período da grande tribulação. O 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Eu queria ter tempo aqui para explicar, porque o termo aqui é todas as tribos da terra, e toda vez que a Bíblia se refere à vida de Jesus Cristo e menciona os eventos do terreno, está se referindo ao que estão aqui na terra, porque a igreja já foi arrebatada. Do versículo 36 ao 51, Jesus fala acerca da vinda dele como arrebatamento da igreja. Como assim? De forma invisível, não há tempo, não há sinais. O que devemos fazer é estar vigilantes, sempre esperando. Porque a vinda dele é iminente. Não há sinais, irmão, para a vinda de Jesus, para a igreja, para arrebatamento. Não, é iminente, a qualquer momento. Pode durar 1 hora, 25 minutos, 20 minutos, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 100 anos, não sei. Mas sempre devemos estar na expectativa. Amém? Segundo, por que eu não creio que a igreja passará pela tribulação? Vamos entender. Qual é o propósito da manifestação do anticristo? Qual é o propósito da manifestação do anticristo? Porque se alguns dizem, os pós-tribulacionistas especificamente, diz que a igreja vai passar pela tribulação e o anticristo perseguirá a igreja, segundo essa visão, que não há base bíblica, meu, que defenda isso. Não há. Precisamos entender qual é o propósito da manifestação do anticristo. Paulo explica aqui muito bem, e a igreja não vai estar nessa perseguição, nem na primeira nem na segunda, porque antes que o anticristo manifesta, a Bíblia nos revela, e vamos ver agora, que a igreja será arrebatada. Qual é o propósito da manifestação do anticristo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, abre aí comigo, vamos ler Bíblia. Quem está gostando, diga amém, irmãos, para os irmãos interagir, para não dormirem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 12. Qual é o propósito da manifestação do anticristo? Por que Deus vai permitir que o anticristo venha à terra e reine na terra? Para quê?
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Diz assim, anota aí. Vamos ler versículo 9 ao 12. Qual é o propósito? Abriu aí na sua casa aí? Vamos ler comigo agora, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando do anticristo, ok? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, calma aí, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Escuta isso agora, o versículo número 11, muito importante, olha. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, que é o anticristo, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Dá para entender isso aqui, irmãos? Eu vou explicar para vocês primeiro. Versículo 9 diz assim: quando o anticristo se manifestará, para que ele vai se manifestar? Quem é ele? Versículo número 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Eminência, aqui fala de eminência. Devemos estar sempre orando, rogando, pedindo para que Ele venha. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Perceba que Paulo está dizendo, não se preocupe com isso não, irmão. Essas coisas estão acontecendo aí não, dizendo que não é para ficar preocupado com isso. Devemos orar para que Ele venha. Versículo 3: ninguém, de maneira alguma, é só ler o texto, irmão. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é ele? Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como um Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse, irmãos? É o anticristo, ok? Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vamos ler o versículo 9. Vou pular o versículo 9 porque qual é o propósito da vinda dele aqui? E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça, para os que perecem. Calma aí, é para os que perecem. Ele vai se manifestar para enganar e perseguir aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. Porque não, escuta isso, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Perceba que fala de perdidos. Então está falando de perdidos. Ele irá enganar quem? Os perdidos, aqueles que não aceitaram o nome de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, não aceitaram o Evangelho. Versículo 11 é bem claro. E por isso, por quê? Por isso que? Porque eles não aceitaram o amor de Cristo, ok? Não aceitaram a Jesus, não se converteram. É esses que o anticristo vai enganar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por isso Deus enviará quem? O anticristo. Para quê? Porque eles não creram em Cristo. A igreja deixou de crer em Cristo, irmão? A igreja será salva? Porque aqui fala dos perdidos. Quem são os perdidos? Aquele que não confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que não quiseram se arrepender. É por isso que o anticristo veio ao mundo. Deus vai permitir ele vir ao mundo para quê? Para
enganar, o texto está bem claro, para enganar aqueles que estão perdidos, que não aceitaram Jesus, que não foram manifestados nos seus corações o amor de Cristo e não acreditaram no Evangelho. A igreja crê no Evangelho, a igreja crê em Cristo, vive o amor de Deus. É fácil de entender, irmão. Versículo 12: para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Todos que não creram, não é a igreja, irmão, aqui. O diabo não tem como perseguir a igreja. Satanás, o anticristo, perdão, não vai seguir a igreja, perseguir a igreja. Eles vão seguir aquele que viveram em iniquidade. O versículo continua, versículo 12. Antes tiveram prazer na iniquidade, não é a igreja. Está me entendendo? Da glória a Deus aí, eu quero ver aí, irmão. Anota aí no seu caderno aí. Qual o propósito da manifestação do anticristo? Por que Deus vai permitir que o anticristo venha para a terra? Para perseguir o ímpio, o injusto, os iníquos, aqueles que continuaram gostam de viver no pecado e que não aceitaram o Evangelho. O texto é bem claro. Você vê que quando ele manifestar, Paulo diz aqui que ele vai enganar aqueles que não receberam, versículo 10, a parte B, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo, para se salvarem. A igreja é salva. Então a manifestação do anticristo não é para perseguir a igreja, meus queridos, é para perseguir aqueles que não servem a Deus, que não confessaram a Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. O texto é bem claro, não tem como discutir. A Bíblia é quem diz. Então, repito, para que você, qual é o propósito da manifestação do anticristo? Para continuar enganando e perseguindo aqueles que não são salvos. Por isso que Paulo fala bem claro. Agora, veja só. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Eu já disse aqui que ele será manifestado para perseguir os ímpios. O texto é só ler. Não estou lendo Bíblia. Não estou nem usando um segundo alguma história, nada, estou lendo Bíblia. Não fala igreja aqui, aqueles que não amaram a Deus, que não receberam o Evangelho da salvação, que não receberam o amor para ser salvo, aqueles que continuaram vivendo a iniquidade, que tinham prazer na iniquidade. A igreja é salva, a igreja é santa. Agora, por que o anticristo ainda não se manifestou? Olha, versículo número 7 e 8 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha lá. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? O iníquo aqui é um dos nomes dado ao anticristo. Ok? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Versículo 6 diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestada. Porque o mistério da injustiça, opera. Somente há um agora que resiste. Paulo menciona aqui que um resiste. O que é isso? Paulo está dizendo que alguma coisa, algo está impedindo que o anticristo se manifeste. Você entendeu? Paulo está dizendo que alguma coisa aqui está impedindo o anticristo se manifestar, de vir. Há uma barreira. Quem é aqui, irmão? O texto é bem claro que, eu posso citar segundo os maiores estudiosos, né? Os originais aqui, nos revela que esse que impede aqui é a igreja que opera por meio da manifestação do Espírito Santo. Por isso que ele não se manifestou ainda, o anticristo não se manifestou ainda, porque a igreja está aqui na terra. A presença do Espírito Santo na igreja impede a ação do anticristo. Tudo bem aí? A presença da igreja, a presença do Espírito Santo
que está regendo a igreja impede a manifestação do anticristo, impede que ele se manifeste. E o texto é bem claro, Paulo diz assim, até que do meio seja tirado. Versículo número 7. E então, depois que for tirado, então será revelado o iníquo, depois que é esse que impede seja tirado, seja a igreja. Oh glória! A igreja está impedindo a manifestação do anticristo. Depois que a igreja subir, Jesus vier arrebatar a sua igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Aí o anticristo se manifestará, mas não para enganar a igreja, para enganar aqueles que estão na perdição. Estão entendendo aí, irmãos? Então, biblicamente falando, a igreja não passará pela tribulação. Só esses 2 livros é o suficiente para nós. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. A igreja, meus irmãos, não passará pela manifestação. Por quê? Porque a igreja não foi chamada para passar pela ira, aquilo que já falei. A igreja não pode passar pela ira de Deus. Versículo 3 diz assim, ó. Mas fiel, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo número 3 diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Paulo está dizendo aqui que Deus nos guarda, ou nos guardará. Perceba que fala de uma manifestação futura. Nos guardará do maligno. Versículo 4. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Eu não preciso ir para longe não, irmão. Porque o texto é bem claro. Não devemos ficar preocupados, irmão, com relação à vinda de Jesus, não. Paulo deixa bem claro, a Escritura deixa bem claro. Porque, repito, não há sinais para a vinda de Cristo para a igreja, arrebatamento, não há sinais. A vinda de Cristo para nós, igreja, é iminente, a qualquer momento pode acontecer. Os sinais da vinda de Jesus é para o ímpio, para Israel, para os judeus, não é para a igreja. Amém? Eu quero parar por aqui, irmãos. Eu acho que já deu para entender. Já estamos alguns minutos, 1 hora já. Então entendam, a igreja não passará pela tribulação. A Bíblia é quem diz isso. Não precisa ir para muito longe, porque os textos são bem claros. Depois você faça um estudo na sua casa aí, qualquer coisa nos pergunte, liga para a gente, não tem problema nenhum. Eu quero nesse momento abrir as oportunidades. Vamos fazer a pergunta. Tá? Quem tiver perguntas, pode fazer. Tá bom? Tá abertas as oportunidades. Tá bom, irmãos? Os irmãos gostaram? Dá glória a Deus aí. Compartilhe, irmão. Isso aí é muito importante esse estudo, tá? Eu poderia passar mais tempo aqui, mas não temos tempo para isso. Eu disse que só ia explicar nesses 2 livros porque é muito importante nós entendermos sobre isso. Para que não tem muitos irmãos duvidosos com relação a isso. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmão. O anticristo só vai se manifestar depois que a igreja sair. E a manifestação do anticristo não é para perseguir os crentes, é para perseguir aqueles que não serviram a Deus, que não são tementes ao Senhor, que não receberam o evangelho da salvação. Glória a Deus. Eu quero que você abrir agora as oportunidades para os irmãos farem sua pergunta dentro dessa pauta, tá, irmão?
Meu irmão André, pastor André, se o senhor quiser dividir a tela comigo, dá um ok aí que eu vou adicionar o senhor. Quero ouvir a sua voz, pode ser? Diga se está tudo certo aí. Se eu posso adicionar o senhor. Quero bater um papo com o senhor enquanto os irmãos estão fazendo pergunta aí. Faça uma pergunta, irmão. Tira suas dúvidas, tá bom? Pastor André, gostaria de dividir a tela com o senhor, pode ser? Para nós conversar um pouco sobre o assunto. Devemos guardar, pastor André, devemos aguardar a fé em Jesus. Devemos aguardar com fé, tá? Em Jesus. Porque a nossa salvação é independente dos nossos méritos, ok? Paulo deixa bem claro, quer vigiemos, quer não guardamos, a nossa salvação é certa. A igreja não passará pela tribulação, porque Cristo garante a nossa salvação. Os irmãos estão livres para fazer sua pergunta, tá? Se o irmão André quiser dividir a tela comigo, dá um ok aí, varão. Eu vou adicionar o irmão, é preciso saber se ele gostaria. E os irmãos façam pergunta, porque se não tiver pergunta, a gente encerra, né? A live. Os irmãos estão gostando? Diga aí se estão gostando. Decido ver se os irmãos estão gostando, tá? Estão gostando aí, irmãos? Faça uma pergunta dentro desse assunto. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós falamos de fé é importante da vida, sim. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza daquilo que espera, né? A fé é o firme fundamento da nossa salvação. Hebreus capítulo 11, né? Esperando aí os irmãos fazerem alguma pergunta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Alguns irmãos têm alguma pergunta para nós? Senhor varão Deus. Pastor Enos. Não estou conseguindo lhe ver. Rapaz, não sei porquê, viu? Não sei se é o meu celular. Não estou conseguindo lhe ver. Mas eu estou lhe ouvindo. Você ativou a câmera aí? Está ativada. Deixa eu ver aqui. Não sei porque eu não estou conseguindo lhe ver. Deixa eu ver aqui. Como é que o senhor está, pastor? Vou mandar outra solicitação. Aceitei para ver como é que tá. Meus irmãos e irmãs, enquanto os irmãos não têm uma pergunta, esperar o pastor André entrar, tá? Para a gente tentar se comunicar um pouco. Informar os irmãos que amanhã teremos o nosso culto, tá? Será por meio da live. Não será pelo Facebook, será pelo nosso canal de YouTube. Ok? Teremos o culto amanhã online, por meio do nosso canal de YouTube. É PR Enos Terto. Brendo, meu filho vai colocar aí, tá? Os irmãos adicionar. Amanhã às 19h30, 7h30 da noite. Nosso culto será online, por meio do nosso canal do YouTube, PR Enos Terto. Amém, pastor? Não apareceu não, viu? Mas tá bom, Glória estou a lhe Deus. ouvindo. Não estou conseguindo lhe ver. Tá dando algum problema aqui. Deve ser o meu. Mas muito bom aí, muito bom. Estou acompanhando aí. Glória a Deus. Então, só informando os irmãos, tá? Amanhã teremos o culto online, pelo nosso canal de YouTube, PR Enos Terto, 19h30. No próximo sábado, irmão, teremos a live, tá? Com a participação da dupla Ítalo e Daiane. Tá? Iremos bater um papo com eles, eles vão louvar. Quem conhece aí? O pastor conhece Ítalo e Daiane? Conheço não, pastor, conheço não. Participando conosco da nossa live, dentro bater um papo abençoado, né? Estaremos falando do amor de Deus e eles estarão louvando
Amém. Essa semana, sexta-feira, por aí, na quinta, eu coloco já o cartaz, já está feito o cartaz já. Dá para os irmãos verem quem é ele. Vou botar um trecho deles louvando ao Senhor. Louvam muito a dupla. Glória a Deus. Quando eu era pregador itinerante, preguei com eles muito, tá, irmão? Então, às 20 horas, no próximo sábado, live com a dupla Ítalo e Daiane. Amanhã vou repetir, tá? Amanhã teremos culto online pelo nosso canal do YouTube, PR nos Terra. Tá aí, Brand já colocou aí, só vamos adicionar. Se inscreve, mano, nos ajuda, tá? Nós temos algumas mensagens lá. A última mensagem que nós postamos foi sobre o arrebatamento da igreja, foi muito bom. Tá? O pastor ainda tá me ouvindo ainda? Tem pergunta? Há alguma dúvida, irmão, com relação à mensagem que foi pregada nessa noite? Vocês têm alguma dúvida ainda se a igreja passará pela tribulação ou não? Glória a Deus. Na live faltaram alguns irmãos, né? Glória a Jesus. Pastor, tá me ouvindo? Tô. Pronto. Mas Como é que tá o senhor? Como é que tá a igreja aí, pastor? Fala um pouquinho aí para nós. Tá bem, graças a Deus. Vamos indo. Tá na batalha. Na luta, né? A igreja tá fechada, como é? A gente só não pode desistir, né? Oi? A gente só não pode desistir. Não, não pode não. De jeito nenhum. Glória a Deus. Tá tendo os cultos lá, estão tendo, tá sendo online, né? É muito bom você fazer isso aí, dar esse estudo para quem não tem o conhecimento. Porque são muitos que não têm conhecimento disso. Só não conhece o que é o arrebatamento. Verdade. Tem muitos que não Isso. sabem o que é o inferno, não sabem o que é os céus. Então temos que dar explicações. Não estou ouvindo o pastor André aí bem, irmão? Dá para ouvir, pastor Enos? Estou ouvindo o senhor perfeitamente, pastor. Não estou conseguindo lhe ver. Eu não consigo ver, acho que é a câmera. Eu não estou sabendo mexer nesse celular. Deve ser a Estou câmera ouvindo aqui. o senhor perfeitamente. Entendeu? Mas tá bom, eu estou lhe ouvindo, não tem problema não. Eu vou responder uma pergunta aqui, pastor. Pode falar. Tudo bem? Tudo. A irmã Beatriz fez uma pergunta aqui. As pessoas que irão ficar aqui depois do arrebatamento, elas têm segunda chance? O que é que o senhor me diz, pastor? Quer responder essa pergunta? Eu estava vendo aqui, eu estava lendo a Bíblia. Eu tenho certeza que a segunda chance não vai existir não, Enos. Não vai ter essa segunda chance não. Não vai existir essa segunda chance não. Viu? É. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá. Eu posso até estar errado, mas vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos. Apocalipse capítulo 7. 7, é? Versículo 14 em diante. Apocalipse capítulo 7. 14 em diante. Isso. Diz assim, ó. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Isso. Né? Então, respondendo a pergunta da nossa irmã, é porque eles vieram da haverá tribulação e lavaram salvação suas sim, vestes. tá? Isso mesmo, haverá, isso mesmo. Haverá tribulação sim. Mas para quem acha que esse texto ainda não... Verdade. Mas para os que alguns acham ainda que esse texto não é suficiente, abrem Apocalipse capítulo 13. E o versículo? Deixa eu ver que eu não estou errado. Isso. Perdão, capítulo 14 de Apocalipse, tá, irmãos?
capítulo 14, versículo número 4. O capítulo de número 14 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: estão contaminados com mulheres, é que fala os 44 mil, né? Estes são os que são... Nós temos outra passagem aqui. Capítulo 14, né? Acho que eu me equivoquei aqui, tá, irmãos? Isso. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, uma passagem, me fugiu agora, tá, irmãos? Que diz que aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem em sua testa, nem em sua mão, que vieram de grande tribulação. O capítulo 14 aqui realmente fala dos 140. Pausou o vídeo. Aí temos a visão dos mártires, capítulo número 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, escuta isso, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, a glória, e sabedoria, e ações de graças, a honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com as suas sombras, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairão sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, né? E apacentarão, os livrará. E aí segue. Eles são os mártires que vieram da grande tribulação, tá, irmãos? Mais alguma pergunta aí, irmãos? Glória a Deus. Se vê se tem mais alguma pergunta aí. Pai do Senhor, irmão Rafael, Deus abençoe, ele chegou. Paz, irmão Rafael, tudo bem? Pastor, está me ouvindo ainda? Então, respondendo a irmã Beatriz, sim, haverá salvação. Porém, tá? Terá que pagar um alto preço, né, irmão? Porque serão perseguidos, né? Passarão por grande tribulação, perseguição. Quem são esses? São aqueles que vão ouvir o evangelho, né? Ainda pelos 144 mil, que vai ser pregado o evangelho por eles ainda. Aqueles que desistiram, né? Do evangelho. Depois que a igreja foi arrebatada, começaram a ficar pensativos, né? Entenderam que fizeram coisa errada. Ok? E aí agora eles vão entender que Cristo era o Senhor verdadeiramente, e agora eles têm que, para obter a salvação, terão que pagar um alto preço, que será por meio da perseguição. Amém? Glória a Deus. Estou vendo aqui que chegou aqui o meu irmão Wellington. Pai do Senhor, irmão Wellington. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem mais alguma pergunta aí para os irmãos aí?
irmão não tem pergunta, a gente encerra, né? O irmão Hélio, tá, Pai de Jesus Cristo. O irmão Rafael tem uma pergunta aqui. A Bíblia fala que os que estão em Cristo serão arrebatados, mas os que ficaram passarão por grande tribulação, então terão um motivo maior para suportar, retornando à aliança com Jesus. Sim. Repito, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Esses que ficaram, eles não estavam dentro da igreja. Tá? Eram pessoas que tinham os seus pensamentos divididos entre a igreja e o mundo. Esses que não foram arrebatados aí, irmãos, vão ficar para a grande tribulação. Eles não estavam dentro da igreja. Porque a igreja será salva. A igreja será arrebatada. Aqueles que perseveram até o fim será salvo. Não é por mérito de perfeição, não. Ninguém é salvo por ser perfeito. Ok? Então aqueles que ficarem para a grande tribulação, porque não foram arrebatados, eles não foram arrebatados porque eles não estavam na igreja, saíram do círculo da igreja, do aconchego da igreja. No termo que nós usamos, desviaram, tá? Resolveram não servir mais ao Senhor, então ficaram. A igreja será arrebatada, tá? Amém, irmãos? E aí sim, que nem o irmão Rafael falou, eles terão que obter a salvação por meio de méritos. Sim. Terão que perseverar. Terão que suportar a perseguição do anticristo. Para isso, eles têm que também não aceitar a marca da besta. Ok? Não negar a Cristo. E só assim eles serão salvos. Quando é que eles serão salvos, irmão? Durante o milênio. Ok? Apocalipse capítulo 20 fala do milênio. Eles só vão encontrar Jesus ali no milênio. Depois da guerra do Armagedon, que não vai ter guerra na verdade, Cristo vai destruir com o sopro da boca o anticristo e seu exército. Exatamente, o irmão está citando aí uma passagem de Malaquias, capítulo 2, versículo 8, se não me foge, né? Que haverá uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve verdadeiramente. Sim, irmão Rafael. Né? Na verdade, Rafael diz assim, na verdade pode até estar na igreja, mas não em Cristo, sim. Na verdade, há uma discussão sobre isso, né? Tá? Mas sim. Porque se você está na igreja, você tem que suportar, né, as lutas, as tribulações, a perseguição. Cristo vai lhe salvar. Paulo diz assim, olha, 1 Tessalonicenses, eu estou insistindo em Tessalonicenses porque é a epístola que Paulo menciona sobre o arrebatamento da igreja, sobre a tribulação, sobre a manifestação do anticristo. Então não precisa ir para muito longe. Tá? Mas Paulo diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora escuta o versículo número 10. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. A salvação é garantida por Jesus. Ele nos garante isso. Agora o cabra vem para a igreja apenas só para paquerar as irmãzinhas, só para querer coisas supléfuas, na intenção de enricar, na intenção de não estar em Cristo, que o Rafael falou. Infelizmente ele não tem como ser arrebatado, porque ele ainda não é igreja. Ele é simpatizante da igreja. Quem realmente está na igreja, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, tem compromisso com o Senhor.
Tem compromisso com o Senhor. Ok? Mais alguma pergunta aí, irmãos? Deixa eu ver aqui quanto tempo temos aqui já. Temos 1h25. Meu Deus, sábado passado passando de 3 horas de relógio. Pelo amor de Jesus. Só repetindo para os irmãos, tá, irmãos? Avisando que no próximo sábado teremos a participação da dupla Ítalo e Daiane na nossa live. Iremos bater um papo com eles e eles vão louvar ao Senhor. Amém? Às 20 horas, próximo sábado. E amanhã teremos culto online. Ok? Tá. Pelo nosso canal de YouTuber. Não será pelo Facebook, tá? Será pelo canal de YouTuber, PRN Sterto. Tem aí o link aí, é só os irmãos acessar aí, tá? Vai lá no nosso canal, se inscreve. Amém? Bom, Rafael, nesse tema, trata-se da igreja que cada um de nós representamos. A igreja de Cristo sendo o templo do Senhor e não da igreja templo. É porque é o seguinte, Rafael, o termo igreja, ela nunca é singular, é plural. Quando Paulo fala aos Coríntios, vós sois templo, perceba que ele fala no plural, vós, quem é a igreja que estava em Coríntios. Então, eu não sou igreja, eu estou igreja. Ok? Eu participo da igreja. Não, é porque nós aprendemos, tá, há muito tempo que nós somos igreja, em singular, não é. Só é igreja no plural. Não existe, nós somos templo do Espírito Santo, individual. Sim, indivíduos, templo do Espírito Santo. Igreja não é indivíduo, igreja é um organismo. Todos juntos, nós todos somos igreja. Não há igreja indivíduo. Quando a Bíblia fala que nós somos igreja, está no singular. Vós sois igreja, templo do Senhor é singular. Pai do Senhor, irmã Edilson. Amém? Irmã Edilson disse, pode até estar na igreja, e não em Cristo, mas isso só Deus sabe. Amém? Sim. Só Deus vê o coração. É por isso que nós não teremos esse poder de discernir quem vai para o céu e quem não vai. Só Deus deu, né? Só Jesus Cristo sabe quem vai para o céu e quem não vai. Por isso que devemos tratar bem os nossos irmãos, independente de que ele seja. E Paulo diz, suportai-vos os fracos da fé. Naquele grande dia o Senhor vai fazer a separação. Tá aí o link do nosso canal, tá, irmão? Que amanhã teremos culto online no nosso canal do YouTuber. PR no Ster, tá aí o link. A partir das 19h30. Não, irmão Rafael, é complicado isso aí, mas não é. Tá? É um pouquinho complicado, tá? Nós somos igreja no singular. Só é igreja quando se reúnem. Ok? A palavra é eclesia. Quer dizer, a junção de pessoas. Não é igreja no singular, não. É plural. Eu sozinho não posso ser igreja. Tá? Eu sou templo do Espírito Santo para ele habitar. É diferente. Fala de casa. Para quê? Para que haja manifestação da vontade de Deus em nossas vidas. Mas a manifestação plena do Espírito Santo de Deus só é manifestada quando nós estamos reunidos. Ok? A igreja é um organismo, é eclesia, é uma junção de pessoas, um conjunto de pessoas, que é o mesmo que a Assembleia. Quando Jesus diz que se estiver em mim e eu em vós, Jesus está se referindo ali que nós devemos se devotar inteiramente a Ele. É a devoção a Ele. Ok? É diferente ali, não está falando de igreja, não. Está falando em processo de santificação, em devoção. Depende do templo, repito, Paulo fala do templo terrestre, templo, né? Templo terrestre e o templo espiritual, tabernáculo. O templo terrestre, lógico que ali é lançando uma figura do templo lá do Êxodo, né? Onde Deus habitava. E o templo espiritual que somos nós, morada do Espírito Santo.
O templo, tá, não representa a união, o culto. O templo é singular, é morada do Espírito Santo. Tá entendendo, irmão? Agora, a igreja é diferente. Só é igreja quando há junção de pessoas, que é a eclesia, né? Deixa eu ver aqui. O irmão Edilson, né? Você já pensou aceitar Jesus e não procurar uma igreja para não se alimentar? Correto? Qual é o papel da igreja, né? Do organismo, da eclesia? É de orientar, né? É de orientar. É de orientação, que a salvação é individual. Ok? O templo, repito, o templo, templo no sentido de que esse termo ele não serve mais para hoje, né? Ministérios, tá? Ministério não garante salvação. Por que nós nos reunimos? Porque é por meio da união tornamos igreja, para que a plenitude do Senhor venha cair sobre nós. E na igreja nós aprendemos, né? O lugar de nós aprender, de entender o que é união, coinonia. Concordo, sim, Rafael. É importante frequentar o culto para se alimentar na palavra do Senhor, mas não dependemos só. Repito, irmão, eu sou a favor do desigrejado, não. Eu sou contra o desigrejado, tá, irmão? Mas, independente de eu estar na igreja, sistema, eu devo estar sempre me alimentando da palavra do Senhor. A igreja é um lugar de eu ser orientado. Igreja, isso aqui, é templo, né? Vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Amém? Mais algum? Glória a Deus. Deixa eu ver o tempo aqui, irmão. Glória a Jesus. Já tem 1h30, meu Deus. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para estar conosco amanhã, a partir das 7h30, tá, irmãos? No nosso culto online. Tá bom? Repito, será pelo nosso canal YouTuber. PR nos tá aí o link aí, é só o irmão adicionar. Vai lá, escreve, tem bastante mensagem. Agrade, curte, né, irmãos? E se inscreva, tá bom? Irmão Rafael, irmão Edilson, que Deus abençoe. Irmã Cristiana, Pai de Jesus Cristo, irmã Cristiana, acompanha a gente amanhã pelo YouTube, viu? Glória a Deus. Irmãos, eu não quero me alongar muito hoje, tá? Mas se o irmão tiver mais alguma pergunta, eu vou dar 3 minutos para o irmão fazer as perguntas, tá? Para nós encerrarmos, para não ficar muito longo, como ficou o nosso de sábado passado. Amém? Quero agradecer ao irmão Edilson pela cooperação. Diácono Edilson, né? Diácono, presbítero já. Oi, pastor já, irmão. Irmão Edilson, estou esperando o senhor aqui para uma visita, viu? Na nossa igreja. Tá? Dá um abraço a sua esposa, a filha, netos, né? Neto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? A irmã Rafa, Deus abençoe. Sempre... Meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, tá, meus irmãos? E que Deus guarde cada um de vocês. E agradeço a participação de cada irmão nessa live. Amanhã, irmão, quero ter vocês conosco, tá? Nosso culto online. Tá? Pai de Jesus, um abraço a todos. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Rafael, Shalom Adonai.